Olá, eu sou o professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade à série de 8 aulas sobre Introdução às Funções. Vamos à aula 7. Assunto da aula: variação de uma função, taxa de variação média de uma função. Bom, pessoal, esses dois conceitos, eles são conceitos que às vezes não são muito abordados pelos livros, alguns livros não abordam, e alguns professores não dão muita importância, até pelo fato de alguns livros não abordarem o assunto. Mas eles são conceitos muito importantes e que mesmo os livros não abordando de forma direta, a gente usa esses conceitos. Eles caem nas provas. Por exemplo, a gente usa muito em física. Todo mundo já ouviu falar da variação de espaço. Espaço é uma função, então variação de espaço é a variação de uma função. Todo mundo já ouviu falar da velocidade média. Velocidade média é uma taxa de variação média de uma função, certo? Então são conceitos importantes. Mas é bem rapidinho, coisa de 5 minutos a gente termina. Vamos lá. Variação de uma função f no intervalo AB do seu domínio é definida por f de b menos f de a. Então, variação de uma função é sempre a diferença entre dois valores de uma função. Diferença entre dois valores de uma função. Então, isso é a variação de uma função. Então, a variação de uma função no intervalo AB do seu domínio é definida por f de b menos f de a. Só isso. Bem simples. Então, por exemplo, você tem a temperatura. A temperatura durante o dia ela varia. Então, vamos supor que a temperatura seja 30 graus ao meio-dia e 25 graus à meia-noite. Qual foi a variação da temperatura entre meio-dia e meia-noite? Bom, como eu falei, ao meio-dia, vamos supor, né, que seja 30 graus a temperatura e à meia-noite 25 graus Celsius. Então, qual é a variação? 30 graus menos 25 graus. 5 graus Celsius. Essa é a variação, certo? Pronto, só isso. Taxa de variação média ou taxa média de variação, né? Aqui, média, lembrem-se, né? Alguma coisa que você já estudou sobre média. Média é sempre a divisão entre duas grandezas. Então, taxa média de variação ou taxa de variação média é a divisão, é o resultado do quociente da divisão entre duas grandezas. Que grandezas? F de b menos f de a, ou seja, essa, sobre b menos a. Ou seja, eu estou pegando esse resultado e dividindo por esse menos esse. Isso é a média, é a taxa média de variação. Definição. A taxa de variação média de uma função f no intervalo AB do seu domínio é definida por f de b menos f de a sobre b menos a. Ok? Só isso, bem fácil também. Por exemplo, um exemplo de taxa de variação média de uma função. A velocidade. A velocidade é a taxa de variação média da função variação de espaço, da função espaço. Então, se você pegar a variação de espaço e dividir pela variação do tempo, você tem a velocidade média, tá bom? Geometricamente, a taxa de variação média no intervalo AB representa o coeficiente angular da reta determinada pelos pontos A, f de A e B, f de B. Então, geometricamente, a taxa de variação média no intervalo AB de uma função representa o coeficiente angular da reta determinada pelos pontos. Aí você diz, eu não entendi nada. Vamos ver aqui um exemplo, né, para ficar mais fácil. Está aqui uma função representada nesse gráfico. Eu vou querer saber a taxa de variação média de 0 a 3, tá bom? De 0 até 3. Bom, vamos lá. Quem é o f de 0? Quem é o f de 3? Porque você sabe que a taxa de variação média vai ser f de 3 menos f de 0 sobre 3 menos 0, não é isso? Não é isso que diz aqui? Taxa de variação média, f de b menos f de a sobre b menos a. Então, o b é o 3 e o a é o 0. Então, f de b, f de 3, menos f de a, f de 0, sobre 3 menos 0, sobre b menos a. Pronto. Isso aí seria a taxa média de variação. Agora eu pergunto a vocês, pessoal, quem é o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto 0 e f de 0, por esse ponto aqui, e pelo ponto 3, f de 3.
Que reta é essa? Bom, 0f de 0 é bem aqui, ó. E 3f de 3 é bem aqui, ó. Então eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos. Daí, essa reta aí passa por esses dois pontos. 0f de 0, 3f de 3. O coeficiente angular dessa reta, certo? Que a gente chama geralmente de m, ele é a tangente desse ângulo aqui. Mas a tangente desse ângulo não é o cateto oposto sobre o adjacente? E o cateto oposto não é esse tamanho aqui? E esse tamanho aqui não é f de 3, porque aqui é f de 3, né? Eu sei que é 9 o f de 3, mas eu vou chamar de f de 3, tá? O cateto oposto não vai ser f de 3 menos f de 0, que é esse tamanho aqui? E o cateto adjacente não vai ser 3 menos 0? Pronto. Então o coeficiente angular, que é o m, que é a tangente desse ângulo, vai ser esse tamanho dividido por esse. Só que esse tamanho é f de 3 menos f de 0. E esse tamanho aqui é 3 menos 0. E é isso que está sendo dito aqui. Que geometricamente, a taxa de variação média no intervalo AB representa o coeficiente angular da reta. O m, né? O coeficiente angular da reta é determinado por esses pontos. E é isso que está acontecendo. Simplesmente as duas coisas são coincidentes. O coeficiente angular é isso, mas isso é a taxa média de variação. Por isso, essa observação aqui. Tá certo? Pronto. Muito bem. Vamos adiante. Aí eu tenho um exemplo, né? Para a gente ainda entender um pouco melhor ainda. Exemplo. Uma partícula move-se sobre um eixo orientado, tendo a posição S, o espaço em metros, variando com o tempo, em segundos, de acordo com a função horária, S igual a t ao quadrado, com t maior ou igual a 0. Determine a variação do espaço do móvel entre os instantes 1 e 3 segundos. Pronto. Então, eu tenho uma função espaço, né? O espaço é em função do tempo, e eu quero a variação do espaço entre os instantes 1 e 3. Então, eu tenho que saber quanto é S de 1, que, claro, é 1 ao quadrado. S de 1 é 1 ao quadrado, né? O t vale 1, dá 1. E tenho que saber quanto é o S de 3. S de 3, 3 ao quadrado, dá 9. Então, qual é a variação do espaço? De acordo com essa definição aqui, a variação de uma função é o f de b menos f de a. Então, a variação do espaço entre os instantes 1 e 3 é o S de 3 menos o S de 1. S de 3 menos S de 1. 9 menos 1. S de 3 menos S de 1, que é 9 menos 1. Isso dá 8, obviamente. Tranquilo? Perfeito. No item B, a taxa de variação média da posição entre 1 e 3 segundos. Taxa média é f de b menos f de a sobre b menos a. Então, se eu estou pedindo entre 1 e 3, é porque o a é 1 e o b é 3. Do mesmo jeito daqui, que o a era 1, o b é 3. Então, eu estou querendo f de b menos f de a, ou seja, f de 3 menos f de 1, sobre b menos a, ou seja, sobre 3 menos 1. Quem é f de 3? F de 3 é o S de 3, né? Porque a função, na verdade, é S, né? Eu coloquei F aqui só para ficar mais parecido com a definição, mas no nosso caso aqui, do nosso exemplo, aqui é S, tá? E aqui é S também. Pronto, trocar. É um S, hein? Ficou estranho, mas é S. Então, S de 3 dá quanto? Dá 9. S de 1 dá 1. E 3 menos 1 já é 2, né? 9 menos 1 é 8. 8 por 2 dá 4. 4. Só para a gente ser mais fiel ao enunciado, lembre-se que o espaço está em metros, né? Então, esse 8 aqui é 8 metros. Esse 8 aqui, metros, né? E o tempo está em segundos, não é isso? Então, esses... Aqui é 3 segundos, aqui é 1 segundo, aqui é 2 segundos. 2 segundos. Então, é 8 metros dividido por 2 segundos, que dá 4 metros por segundo. Agora sim. Ok, pessoal? Alguma pergunta?
Bom, eu creio que a única parte que deve ter sido um pouco mais difícil para vocês seja essa parte aqui, essa parte de... Opa, enganchou, quase não sai. A parte da representação geométrica, do significado geométrico, tá? Mas a gente vai rever isso no decorrer das nossas aulas e vocês vão entender melhor, tá bom? Quem estiver acompanhando todas as nossas aulas vai entender isso aqui bem direitinho. Bom, então, obrigado por vocês terem visto esse vídeo até aqui. Vamos encerrar. Por favor, mais uma vez, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a nossa próxima aula 8. Sim, uma observação. A nossa aula 8 é aula só de exercícios. Nós vamos ver exercícios sobre as 7 aulas que nós tivemos antes, tá bom? E ela vai ser dividida em partes, porque vão ser muitos exercícios, tá certo? Então, até a aula 8, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.